Olá, hoje é quarta-feira, 29 de julho, o Panorama está começando. Confira agora o que preparamos para esta edição. No Giro de Notícias, a AgroNordeste pretende levar conhecimento técnico e impulsionar a produção de milhares de agricultores. Forças de Segurança Pública de Minas Gerais realizam uma campanha online para alertar sobre os riscos do uso do cerol e da linha chilena. Secretária de Saúde de Caratinga fala sobre a realização dos testes rápidos para a Covid-19 na cidade. Veja também, diminuição dos deslocamentos e queda nas demandas afeta motoristas de aplicativos. Pesquisa traz números e informações sobre comportamento de pessoas que têm diabetes. E ainda, você vai ver como artistas do ramo musical têm se reinventado durante a pandemia. Fique ligado, o Panorama está no ar. 9 estados nordestinos, além de Minas Gerais e Espírito Santo, vão contar com ações focadas no desenvolvimento sustentável do campo. O AgroNordeste vai levar conhecimento técnico e impulsionar a produção de milhares de agricultores. A necessidade de cada produtor é atendida de acordo com aquilo que o técnico identifica como sendo necessário para que ele consiga atingir os seus objetivos. Para o ano de 2020, o Plano AgroNordeste sai da sua fase de planejamento e entra numa fase de execução, onde estaremos presentes já esse ano em 12 territórios prioritários, num total de 230 municípios atendidos e aproximadamente 425 mil famílias. As Forças de Segurança Pública de Minas Gerais realizam uma campanha online para alertar a população quanto aos riscos do uso de cerol e linha chilena, além de incentivar a denúncia do comércio ilegal desses materiais. Batizada de A Vida por um Fio, a iniciativa é fruto de uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Céu azul, ventos fortes, jovens. Combinação perfeita para a velha brincadeira de soltar pipa. Mas será que a brincadeira é sempre tão inocente assim? Somos todos responsáveis pela segurança uns dos outros. Não use linhas cortantes para soltar pipas. E se você vir alguém vendendo ou fabricando linha chilena ou cerol, denuncie. Disque 181. O sigilo é absoluto. O CASU, Hospital Irmã Denise, comunicou mais altas hospitalares de pacientes que venceram a infecção pelo novo coronavírus. São eles: Rafael de Oliveira Gomes da Costa, de 32 anos, de Caratinga; Argentina Lopes dos Santos, de 84 anos, de Inhapim; Andresa Cristina Soares, de 36 anos, de Timóteo; Oralda Dias Silveira da Silva, de 78 anos, também de Timóteo; e Cleusa da Fonseca Torres, de 58 anos, de Caratinga. Parabéns a todos os pacientes e a equipe do CASU. A secretária de Saúde de Caratinga, Jaqueline Marli dos Santos, gravou um vídeo falando sobre os testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 que passaram a ser realizados pelas unidades básicas de saúde. Para aqueles pacientes que não moram em área coberta por um PSF, os testes serão feitos pela Policlínica. Só poderão realizar os testes aqueles pacientes notificados como casos suspeitos a partir do 10º dia após o surgimento dos sintomas. É importante informar que o paciente, para ser testado, ele deve ser suspeito. Para isso, ele está notificado e a equipe de saúde ou a equipe da Policlínica estará realizando a testagem no 10º dia de sintoma da doença. Portanto, paciente suspeito que apresentar qualquer sintoma do Covid-19, imediatamente procure atendimento médico, entre em contato com a sua unidade de saúde, com a Policlínica Municipal. Nos finais de semana, a UPA 24 horas para atender
os nossos pacientes. Que tem muita gente enfrentando dificuldades para fechar as contas de casa durante a pandemia, todo mundo já sabe. Mas você já parou para pensar como a vida dos motoristas de aplicativos tem sido afetada diretamente diante das medidas de distanciamento social? Muitos trabalhadores da categoria precisaram até se desfazer de bens, como o próprio instrumento de trabalho, por falta de condições de manutenção. O ano não tem sido nada fácil para os motoristas de transporte por aplicativo. Com a quarentena, menos pessoas precisam de corridas de carro no mundo todo, o que tem prejudicado em cheio quem vive disso. A situação está bem tensa, né? E para mim, particularmente, uma situação bem complicada, porque eu não tenho uma reserva financeira. Tô tentando rodar hoje, tô tentando rodar esses dias com a máscara aqui, me prevenindo e prevenindo as outras pessoas também, mas a situação tá complicada. O aplicativo não chama, vários motoristas parados esperando corridas. O movimento dos aplicativos de transporte caiu desde março, quando os primeiros decretos começaram a ser publicados, justamente no momento em que as viagens iriam aumentar devido ao retorno das aulas, fim das férias. Independente se você esteja muito tempo parado, se você pegar uma corrida de risco, não faça. Nota muito baixa, continua os mesmos critérios, porque não vale a pena arriscar, mesmo que não tenha corrida. É melhor você voltar para casa com segurança do que você se arriscar por uma corrida que não vale a pena. Não vale a pena arriscar. Eu sei que a gente precisa, mas a nossa segurança, a nossa integridade física é muito mais importante. Diante do quadro, muitos deles precisaram se desfazer de bens, entregar casas alugadas e até devolver carros a locadoras, ficando sem o instrumento de trabalho. Estou trabalhando, mas se vir uma manutenção pesada para o carro, por exemplo, todo o dinheiro que eu ganhei nesses dias praticamente vai tudo na manutenção. Então por isso que muita gente fala que não compensa, né? Não vai compensar porque vai todo o dinheiro que eu ganhei, o pouco dinheiro que eu ganhei vai tudo na manutenção. E um outro detalhe também muito importante, gente, como é uma época que não tem demanda, não toca corridas, então a gente tem que continuar tendo as precauções em questão à segurança. Tem muita história aí de assalto de motoristas ainda, infelizmente. Então, para quem trabalha na madrugada aí, também tem que tomar muito cuidado. Para quem continua rodando, algumas empresas têm oferecido ajudas que variam entre higienização dos veículos, instalação de películas ou barreiras protetoras e distribuição de máscaras e álcool em gel 70%. Também foram definidas algumas regras pelos aplicativos, como a recomendação de que todos os ocupantes do veículo usem máscaras, por exemplo. Eu tô saindo por necessidade, né? Tenho que trabalhar para que eu consiga pagar minhas contas, porque hoje minha única fonte de renda é do aplicativo. Então, eu tô saindo, mas eu tô tomando as medidas de precaução, né? Eu tô usando máscara. Essa máscara é uma máscara de tecido, né, que eu comprei de uma costureira, na verdade até minha vizinha. Eu tô usando máscara, tô usando álcool em gel, né, após receber o dinheiro do passageiro. Eu passo álcool em gel para higienizar as mãos. Eu coloquei numa garrafa pequena, né, para não usar o frasco grande. Aí sempre que eu pego o passageiro eu passo álcool em gel, higienizo. E também tô andando com os vidros do carro abaixado, né, que é para evitar aí qualquer contato aí com o passageiro. Um levantamento realizado com pessoas que têm diabetes de diversas partes do Brasil demonstra que a doença afeta a rotina familiar de cerca de 80% dos pacientes. A pesquisa ainda traz outros números importantes envolvendo quem sofre com a patologia no país. O diabetes influencia e muito na vida em família. A enfermidade faz com que todos participem, direta ou indiretamente,
desse diagnóstico, seja na mudança de rotina, de planos ou da alimentação. Devido à patologia, o paciente precisa tomar insulina para corrigir a falta de produção da substância pelo pâncreas e, com isso, manter o controle dos níveis de glicose no sangue. Através do estudo Os Altos e Baixos do Diabetes na Família Brasileira, realizado entre maio e junho por um laboratório farmacêutico, foram ouvidas 1.384 pessoas de várias partes do país que convivem com a doença. O levantamento indicou que 6 em cada 10 familiares participam da compra de medicamentos e do monitoramento e uso da insulina. A doença ainda afeta a rotina de 80% das pessoas e é um desafio para outros 24%. Toda manhã eu sei que eu lembro de fazer e tal, mas às vezes eu estou numa reunião na agência e aí eu vou sair direto para o almoço e aí o aparelho ficou aqui e eu já estou lá. Cheguei uma época que eu não lembrava de fazer. É bizarro pensar que isso faz parte da sua rotina e você não lembra de fazer. Mas na época da adolescência, ela era muito constante. Muito, era tipo rotina mesmo. Sabia que aquela hora eu tinha que fazer aquilo bonitinho. A mudança é o tanto de horas que eu não durmo, é o tanto de horas que eu trabalho, porque é uma coisa muito louca esse negócio de agência de publicidade. Aí a gente continua nesse mundo bolha que fica só girando assim. Você fica tipo 18 horas na agência, 12 horas na agência. E aí a sua rotina quebra muito. Você fica, sua vida ela é baseada no horário da sua agência. Eu não faço 6 refeições certinhas hoje, porque o tempo é outro. Eu não acordo 8 horas, 7h30, 8 horas da manhã para tomar café. Tem dia que eu janto 7h30, 8 horas, tem dia que eu janto 11h30. Ontem eu comi um sanduíche quando eu cheguei em casa, 2 horas da manhã. Mas eu comi fruta lá, porque o povo queria pizza e McDonald's. Isso não é fácil, sabe? A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que mais de 12 milhões de brasileiros convivam com a doença no país. Ainda segundo a pesquisa, mais da metade dos entrevistados considera que a primeira orientação recebida sobre o uso da insulina não foi plenamente satisfatória. De acordo com as respostas à pesquisa, 45% das pessoas ouvidas alegaram que a rotina de aplicações do hormônio impacta o eixo familiar dos pacientes. 49% a rotina de trabalho. Os estudos e a vida social, 58%. O bem-estar mental, 60%. O lazer e as finanças, 63%. O estudo ressalta ainda o fato de mais de 40% dos diabéticos utilizarem uma boa dose fixa de insulina, o que pode acarretar em desequilíbrio nos níveis glicêmicos e hipoglicemia. Apenas 4 em cada 10 pacientes fazem a contagem dos carboidratos a serem ingeridos e 41% não medem a glicose após as refeições. É preciso buscar um equilíbrio na hora de se alimentar. E o cuidado com a saúde deve ser redobrado durante a pandemia, visto que os diabéticos fazem parte do grupo de risco para o Covid-19. Inicialmente eu fiquei muito chateado, fiquei até um pouco desnorteado. Eu sempre fui aquele cara viciado em refrigerante, em pizza, macarrão, eu adoro massa, bacon, eu sou louco por bacon. Em casa a gente pedia pizza pelo menos 3 vezes por semana. Na despensa não podia faltar massa, sempre tinha uma massa ali, um macarrão, um nhoque, alguma coisa, sempre tinha. Aí vem aquela ideia de começar sempre a comer frango repetitivamente, de ter uma alimentação bem restrita. Nossa, isso acabou comigo. No primeiro momento fiquei na bad. O diabético pode comer de tudo, né? Pode também, como as pessoas imaginam, doce, né? Que elas não podem comer doce. Pode, né? Se for um doce muito frequente, às vezes eu incentivo, no caso do diabetes, priorizar os doces diet, mas uma hora ou outra, né? Vai no aniversário, alguma coisa, tem um bolo de chocolate normal, comer. É importante que a pessoa faça um prato, uma porção legal de salada e que ela acompanhe junto com o arroz normal, né? O arroz branco, o feijão. O que acontece? No feijão tem bastante fibra, então junta a fibra do feijão mais a fibra da salada, né, principalmente folhas cruas, essa fibra em conjunto com o arroz consegue controlar um pouquinho o açúcar no sangue. E no caso, por exemplo, de pães, torradas,
por exemplo, uma pessoa que ela gosta de tomar um cafezinho de manhã puro com bolacha abissal. Pode ser que a bolacha abissal, por ela não encontrar uma bolacha integral, pode desequilibrar um pouquinho a glicemia. O que eu indico? Tenta comprar algum queijo, né, seja um queijo branco ou um queijo amarelo, e coloque uma pequena fatia junto com o biscoitinho. Por quê? Porque ali no queijo tem proteína, e a proteína também pode ajudar a controlar um pouquinho a liberação do açúcar da bolacha no sangue. No quadro Oportunidades, você fica sabendo sobre as vagas de emprego disponíveis no momento. Confira. Auxiliar administrativo, com experiência, ensino médio completo e carteira de habilitação AB. Auxiliar financeiro, com experiência em departamento financeiro e ensino médio completo. Babá, com experiência. Balconista de padaria, com experiência. Consultor de vendas, com experiência em vendas e ensino médio completo. Contínuo, com experiência, ensino médio completo, carteira de habilitação A e moto. Empregado doméstico nos serviços gerais, com experiência. Estoquista com experiência e carteira de habilitação AB. Maqueiro hospitalar, auxiliar na locomoção de pacientes, com disposição para serviço braçal. Mecânico de motocicletas com experiência. Motorista de caminhão para rotas regionais e internacionais. É necessário ter carteira de habilitação C ou D. Motorista entregador com carteira de habilitação AB. Motorista entregador com disponibilidade para serviço pesado, carteira de habilitação D, experiência e ensino fundamental completo. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. É necessário ter conhecimento básico de serviços de pintura, encanamento e parte elétrica. Operador de empilhadeira com experiência, carteira de habilitação B e curso de formação. Recepcionista atendente com experiência, ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática. Técnico em laboratório de farmácia, com experiência em manipulação de medicamentos e ensino médio completo. Vendedor externo com experiência em vendas, carteira de habilitação B e carro próprio. Vendedor com experiência em vendas e ensino superior completo. Vendedor externo com experiência em vendas, carteira de habilitação A ou B e veículo próprio. É necessário também ter ensino médio completo. Devido à suspensão dos atendimentos presenciais do Cine, os interessados devem enviar cartas de encaminhamento pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo portal Emprega Brasil. O endereço é empregabrasil.mte.gov.br. Agora vamos dar uma olhada na previsão do tempo para Caratinga e região. Para quinta-feira em Caratinga, a expectativa é de sol com muitas nuvens. Noite com tempo fechado, também com muitas nuvens. A temperatura mínima esperada é de 15 e a máxima de 25 graus. Em Vargem Alegre, a previsão é de sol com muitas nuvens durante todo o dia. Noite também de tempo nublado. A temperatura mínima esperada é de 17 e a máxima é de 28 graus. Em Ubaporanga, nesta quinta-feira, a previsão é de tempo nublado durante o dia e a noite. A temperatura mínima é de 14 e a máxima pode chegar a 26 graus. Ainda não é possível medir o impacto total da pandemia em nossas vidas. No geral, muita coisa tem se modificado e essas mudanças podem ser vistas como oportunidades para novos começos. Vamos ver nesta reportagem como os artistas do ramo musical estão se adaptando e se desenvolvendo profissionalmente neste período. A pandemia tem proporcionado novos significados. Muitos projetos precisaram ser interrompidos, outros adaptados. O cantor e compositor Bidon agora comemora o lançamento do primeiro EP. Ele passou por grandes desafios este ano e decidiu encará-los com a arte. Junto com o isolamento social, vieram os pensamentos de como articular uma forma de publicar um novo trabalho. Foi quando ele investiu nos estudos, na pesquisa, nas experimentações e começou a produzir. Então, dentro desse período de maio a junho, eu fiz a construção, a edição, a produção do EP, tudo em casa. E foi uma experiência maravilhosa, porque a gente começa a entender que
a gente consegue fazer várias coisas, sabe? Sem dúvidas, uma experiência de muitos aprendizados e reflexões. E aí foi um momento maravilhoso em que eu consegui me identificar também na produção musical, me identificar dentro da construção, além de compor, eu também posso produzir o meu trabalho, por que não? E isso aí eu acho que é uma dica para todo mundo, sabe? Se conhecer, se autoconhecer dentro do que você gosta, do que você ama. Você conhece minhas certezas e sabe como me curar. Eu sei de longe, não é surpresa. Em um momento em que o mundo inteiro precisa de união, somos inspirados por artistas que também estão se reinventando. A arte é importante para diversas coisas e o artista também está tendo essa visão agora, entendeu? Mais forte do que já tinha antes. Então a gente está se valorizando mais, a gente está unindo forças, a gente está... né? E eu acho que o Brasil precisa muito disso, de arte, de cultura, e a gente é muito carente disso e eu vejo que a gente está nesse caminho, assim. Os artistas estão se unindo, as pessoas estão se unindo. Serginho é músico há 12 anos. Com a pandemia, teve todos os shows cancelados. Enquanto isso, ele tenta investir o tempo nas novas composições. E mesmo sendo um período difícil para todo mundo, ele acredita que é hora de se reinventar. Todos os meus shows foram cancelados, assim, muitos. Mais de 30 shows, assim, que eu tinha para o mês inteiro. E aí fica muito difícil, né? A gente viver a gente é autônomo, né? Necessita desse dinheiro e não tem outro método de receber assim todo mês um dinheiro. A gente depende muito do show e tá sendo muito difícil nessa quarentena. A gente tem que se reinventar, né? Tem gente que tá fazendo live, eu faço algumas lives às vezes. Mesmo não podendo se apresentar de forma presencial, Serginho está dando um show na internet. Ele está participando de um festival online com a música autoral Eu Vi. Mas a gente tenta ir se ajudando. Uma coisa que está ajudando bastante a gente são festivais. Várias empresas e projetos estão fazendo, projetos sociais e instituições estão fazendo festivais para músicos e artistas, tanto de música, composição, quanto de projeto artístico, musical. Eu me inscrevi em alguns, passei em um, estou concorrendo a outro agora também, e é um dinheiro que ajuda bastante, às vezes R$1.000, R$1.500, R$2.000, depende do festival. Então isso está salvando muita gente também, para quem se inscreve, né? A arte, em suas inúmeras possibilidades, tem sido fonte de motivação e força para superar os desafios. Na rua onde o samba reinava, desfila um baile de máscaras, com os olhos perdidos, A edição desta quarta-feira vai chegando ao fim, mas você pode seguir se informando sobre as principais notícias da atualidade nas nossas redes sociais. Acesse, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Obrigado pela audiência e companhia. O nosso muito obrigado e até amanhã.